Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-lo. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Por que que você se mantém num relacionamento tóxico? Por que que você continua? Por que que você não encontra forças para manter talvez a sua decisão de sair de um relacionamento tóxico e você desiste? É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou mostrar alguns motivos, algumas razões que fazem você continuar dentro de um relacionamento tóxico e vou também te dar um caminho. Vou te dar um caminho para você percorrer e sair desse relacionamento tóxico. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, meia hora antes, mas com a mesma qualidade de sempre, com o mesmo entusiasmo de estar aqui com você para mais uma live da Blindagem Emocional. Como eu digo sempre, que bom que você está aqui se priorizando, se colocando como prioridade. Guarda isso, você só transforma a sua vida quando verdadeiramente você pode, quando você decide se colocar como prioridade. É só assim que você pode realmente transformar a sua vida. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui comigo. A Maria Barros Holanda, bom dia Maria, seja bem-vinda. A Ana Gobi também por aqui. A Maria Arlete, creio eu que seja isso. Diana, seja bem-vinda. Diana que já participou da Blindagem Emocional, seja bem-vinda Diana. A Sara também por aqui, a Maria também chegando por aqui, o Diego, oi Diego, seja bem-vindo, bom dia Ana Gobi, deixa eu ver, a Sara Portela também por aqui, a Quirinha Silva, muito bom dia, a Rosângela Coelho também chegando por aqui, a Ana Paula Sampaio, bom dia, excelente. O barulho talvez esteja um pouquinho intenso porque eu estou num café hoje aqui, mas como eu disse, eu quero sempre fazer a live para você, quero trazer esse conteúdo para você, então o mais importante é você estar me ouvindo bem. Me diz assim se você está me ouvindo bem, coloca um joinha aqui, um coraçãozinho para saber se você está me ouvindo bem. Fala Eduardo Santos, seja bem-vindo. Eduardo participou das últimas 2 turmas da Blindagem Emocional. Vamos começar então a nossa conversa com a nossa reflexão do dia. Veja se essa frase faz sentido para você, olha só. A estrada para a liberdade começa pela porta do perdão verdadeiro. E vamos começar a falar do perdão verdadeiro. O que é o perdão verdadeiro? Aquele perdão não é o perdão da boca para fora, aquele que muitas vezes você é pressionada a perdoar. Perdão tem tempo, o seu tempo. Perdão não significa que você tenha que se manter com uma pessoa que, por exemplo, te traiu. Nada disso. O verdadeiro perdão é aquele que vem através da compreensão. Faz sentido isso para você? E compreensão não significa aceitar. São duas coisas muito diferentes. Aceitar é uma coisa, compreender é outra. Você pode compreender e não aceitar, e está tudo bem. Agora, a compreensão é fundamental. É fundamental nesse processo de um perdão verdadeiro. Muitas pessoas acreditam que perdoaram, só que não, elas continuam com aquele ressentimento, elas ficam na dúvida. E sabe qual é o problema? Elas se sentem culpadas muitas vezes. Alguém aqui já se sentiu assim? Você perdoou alguém ou em uma situação e depois você ficou se sentindo culpada? E aqui você tem que lembrar de uma coisa, o perdão precisa ser no seu tempo e não no tempo de quem cometeu o erro. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram antes da gente começar a falar de relacionamentos tóxicos. A Quirinha, bom dia. A Rosângela, já falei. A Ana Paula também, bom dia. Deixa eu ver. A Elizabeth Bittencourt, a Lúcia Leite, oi Lúcia, seja bem-vinda, a Raquel Ramos também por aqui, a NG.joias, Kátia Filosofia também por aqui, que legal, seja bem-vinda, Silvana Bernardo, seja bem-vinda, integrante da Comunidade Coragem, Rose Caleiro, minha mãe, integrante da Comunidade Coragem, Marlene também, integrante da Comunidade Coragem, minha amiga hipnoterapeuta, a minha grande amiga Karime. Oi Karime, seja muito bem-vinda. Ontem, aliás, Karime, falei de você para a Lúcia que está aqui. Falei sobre a ginecologia emocional. Então, para você que precisa entender mais sobre esse feminino que existe dentro de você,
sigam a Karine e a ginecologia emocional. Andréia Sampaio, bom dia, seja bem-vinda. A Rosana também por aqui, a Marie. Pega papel e caneta então, porque a partir de agora a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos e por que você se mantém em um relacionamento tóxico. Por que você desiste muitas vezes de sair desse relacionamento tóxico, mesmo sabendo que isso não te faz bem. Você precisa compreender esse mecanismo para que você, por exemplo, pare de se sentir culpada. Para que você realmente agora tenha uma ação efetiva para transformar a sua vida, para que você não fique mais conformada dentro de um relacionamento ruim. Porque um relacionamento tóxico, ele tira a sua dignidade, ele tira a sua autoestima, e claro que aí você não tem forças para transformar a sua vida. Aí é claro que você se conforma. Quantas pessoas que eu não atendo, seja na hipnoterapia, seja no programa Blindagem Emocional, seja nas mentorias, pessoas que estão sem forças para transformar as suas próprias vidas. Simplesmente por quê? Porque a autoestima delas está muito baixa, muito baixa. E sem autoestima, guarda isso que eu vou te falar, sem autoestima você não consegue confiar em si. Sem confiar em si é impossível que você possa agir e sem ação não há transformação. Então é como se fosse um Lego, uma coisa leva a outra. A autoestima é a base de tudo. Se eu não gosto da minha imagem, se eu não gosto de mim, se eu só me critico, é impossível que eu confie nas minhas ações. É impossível que eu acredite que seja possível. E sem confiar em mim, claro, eu não vou entrar em ação, porque eu sei que vai dar errado, então eu não entro em ação. E sem ação não há transformação. Escreve aqui para você não esquecer, vida é movimento. Escreve aqui para você não esquecer, quando você escreve, você absorve melhor o conteúdo. Vida é movimento. Se você não movimenta a tua vida, você não consegue transformá-la. Então, se você realmente quer sair de um relacionamento tóxico, você precisa se mexer. E para você se mexer, presta atenção aqui, não basta você pegar as minhas palavras e falar assim, agora eu estou motivada para sair de um relacionamento tóxico. Não, você precisa de preparação. Preparação. Não existe transformação de vida sem preparação. A verdadeira, a duradoura transformação de vida exige preparação, exige que você esteja preparada. E preparação tem três pilares muito importantes que eu quero que você também escreva aqui. Obrigado para quem está escrevendo aqui, isso é ótimo. Quando você escreve, você retém o conteúdo por mais tempo na sua mente. Tudo bem? Por isso que eu peço sempre para você escrever. E eu vou pedir para você escrever agora também. A preparação tem três pilares. Eu quero que você escreva esses três pilares. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Essa é a preparação. Conhecimentos que eu não tenho, conhecimentos que eu preciso muitas vezes para sair de um relacionamento tóxico, como por exemplo, eu preciso ter conhecimentos talvez jurídicos que eu não tenho para entender os direitos que me cabem nessa saída de relação. Muitas mulheres vulneráveis economicamente por conta desse patriarcado e desse machismo que existe dentro da nossa sociedade, elas se veem sem saída, porque economicamente elas estão frágeis. Só que a lei garante alguns direitos para elas. Então, elas precisam de conhecimentos que elas não têm. Faz sentido isso para você? Elas precisam de autoconhecimento, elas precisam entender os seus próprios processos, as suas emoções, como que funcionam os seus processos emocionais, para quê? Para que ela possa entender qual o próximo passo que ela vai dar. E blindagem emocional, que é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Sem blindagem emocional, eu vou desistir muito mais fácil, eu vou desistir muito mais rápido. Por isso que talvez você que viva num relacionamento tóxico, você já pensou milhares de vezes. Você talvez já tenha arquitetado os melhores planos para sair desse relacionamento tóxico. Mas por que você não saiu? Porque você não estava preparada, você não tinha blindagem emocional, você não tinha o autoconhecimento e você não tinha o conhecimento. Obrigado para quem está escrevendo, ótimo, escreva porque isso vai reter. Vai reter o conhecimento. O grande problema das pessoas que vivem num relacionamento tóxico
é elas não admitirem e não reconhecerem que elas estão. Esse talvez seja o maior obstáculo de uma pessoa que vive anos e anos em um relacionamento tóxico. É difícil de reconhecer, porque isso muitas vezes traz vergonha, traz um medo, né, de geração de culpa. Então as pessoas fingem que elas estão tudo bem. E você deve conhecer muitos casais que já estão em casamentos falidos, em relacionamentos tóxicos, mas eles fingem muito bem. Eles fingem muito bem que tá ótimo. Então sempre tem a fotinha no Instagram, felizes e contentes. Perceba que essa situação que talvez você viva hoje não é exclusiva sua. Essa situação, ela é muito mais comum do que você imagina. As pessoas fingem muito bem. Elas fingem muito bem. Por quê? Porque elas não sabem, elas não conseguem reconhecer que elas estão num relacionamento tóxico. E aqui presta atenção. Ó, a Maria Barros, o meu era assim. E aí acredito que você reconheceu, né, Maria? Quando você reconhece, você para de normalizar esse relacionamento na tua vida. Você para de normalizar você estar infeliz o tempo todo. Você para de normalizar uma miséria emocional. Escreva aqui, miséria emocional, para você não esquecer. Você para de normalizar essa miséria emocional que você vive no relacionamento. E você precisa entender que um relacionamento, ele não é feito apenas, claro, de momentos felizes, mas um relacionamento saudável é aquele que te acrescenta. Guarda isso. Um relacionamento saudável é aquele que te acrescenta. Não é aquele que deixa você triste, que deixa você infeliz, que faz você se sentir incapaz, que faz você se sentir culpada. Isso não é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é aquele que te acrescenta. É quando você tem uma pessoa do seu lado que faz você ser alguém melhor. Não que ela vai curar algo que você deixou lá atrás, não é ela que vai te trazer felicidade, ela vai te acrescentar. E juntos, vocês vão viver momentos de felicidade. O problema é que a maioria das pessoas se acostumou a viver dentro dessa miséria emocional. Elas acharam que isso é normal. Por quê? Porque isso é tão comum que elas acham que é normal. Mas isso não é comum. Isso é comum, desculpa. Isso é comum, mas não é normal. Escreva aqui. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. A gente não pode mais normalizar isso. Você não pode mais normalizar isso. Ah, Gata, mas eu vivo há décadas nessa miséria emocional. Se você reconhecer verdadeiramente que esse relacionamento hoje ele é tóxico para você, você pode recomeçar. Quantas pessoas, a Maria aqui escreveu que recomeçou, quantas pessoas já não recomeçaram? Quantas pessoas não recomeçaram e acreditaram que é possível? Ó, tem uma pessoa aqui que eu conheço, que faz parte da comunidade Coragem, que é a Valéria. A Valéria está aqui. A Valéria, eu conheço a história da Valéria. Obviamente não vou revelar aqui para você. Mas a Valéria, quando ela me conheceu, ela estava saindo de um relacionamento tóxico e abusivo. E agora ela acredita que é possível. Por quê? Por que ela acredita que é possível? Primeiro porque ela reconheceu, ela conseguiu reconhecer o que ela vivia. Entendeu? Faz sentido isso para você? E eu sei que é difícil, por quê? Porque a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. Sempre, o tempo todo. Guarda isso também. Esse é um conhecimento que você precisa ter. Por isso que preparação tem conhecimento. Você precisa entender como a sua mente funciona. Porque se você não tiver o controle da sua mente, ela vai te sabotar. Obrigado para você que está escrevendo aí, Quirinha, a Simara, obrigado. Ó, Valéria, eu recomecei e hoje consigo me permitir a viver de outra forma, sem aceitar migalhas. Exatamente. Boa, Valéria, parabéns para você, viu? Estou muito orgulhoso de você. Aliás, para quem quiser, tem uma entrevista da Valéria no YouTube completa, uma entrevista que eu fiz com ela. Não é um podcast, como a Valéria às vezes me manda os podcasts, mas é uma entrevista que eu fiz para o Coragem Cast, que é um programa que eu estou fazendo no YouTube também. Você pode assistir lá, tá bom? Foi a entrevista que eu fiz no último, que publiquei no último sábado.
Então você pode conhecer um pouquinho mais da história da Valéria. Agora presta atenção aqui comigo. A tua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E ela, o tempo todo, ela vai olhar o quê? Para te manter viva. Quando ela começa a identificar que você está criando algum movimento de sair de um relacionamento tóxico ou de deixar, né, essa situação, a tua mente, ela não quer que você gaste energia correndo riscos. E aí o que ela começa? Ela começa a trabalhar em pensamentos que vão te manter onde você está. Ela vai começar a te colocar em dúvida muitas vezes. E quem faz isso? Escreva aqui para você também não esquecer mais. O ego. O ego é o guardião da sua mente de sobrevivência. O ego, ele está o tempo todo usando vários truques para te manter onde você está. E um dos truques que o ego tem é exatamente fazer com que você acredite que está tudo bem. Que não é nada disso, né? A pessoa é assim mesmo, que os relacionamentos realmente são ruins, né? Ninguém é feliz, né? Depois que casa, que namora, então é assim mesmo, né? Você normaliza essa infelicidade, essa miséria emocional. Só que o ego sabe também que muitas vezes existe, presta atenção agora no que eu vou te falar, existe algo que você ganha ao se manter nesse relacionamento infeliz, nesse relacionamento tóxico. Presta atenção aqui que talvez hoje fichas caiam, fichas sejam derrubadas aí na sua cabeça. A sua mente, como eu disse, ela sempre quer garantir a sua sobrevivência. E aí ela vai entender que, mesmo que você esteja infeliz neste relacionamento, ainda assim é melhor do que você reviver uma ferida emocional. E aqui eu quero que você comece a pensar: qual é a ferida emocional que o relacionamento que você vive supre? Porque existe um ganho aí. Em tudo que a gente faz, presta muito atenção no que eu vou te falar, em tudo que a gente faz, nós ganhamos e perdemos. Ganhamos e perdemos. Por exemplo, você está aqui comigo agora. O que você está ganhando? Creio eu que conhecimento. Você está ganhando autoconhecimento. Ótimo. E o que você está perdendo? Você está perdendo muitas coisas, né? Você está perdendo, talvez, assistir um Netflix, você está perdendo, talvez, poder fazer uma outra atividade que você poderia estar fazendo nesse momento, você está perdendo. O tempo todo a gente ganha e perde. E quando você está num relacionamento tóxico, você está ganhando alguma coisa, sim. Você tem um ganho secundário. Escreva aqui, ganho secundário, para você não esquecer. E existem algumas feridas que o relacionamento que você vive hoje supre. Supre, por quê? Aquela dor que você sentiu daquela ferida emocional, e eu vou te mostrar 5 aqui que existem, aquela ferida foi muito forte. Por quê? Porque você viveu ela na infância. Na infância, quando você vive essa ferida emocional, você não tem ainda a capacidade cognitiva de compreender. Você não tem o senso crítico, a consciência crítica de falar o seguinte: não, peraí, não é tanto assim. E aí você precisa sobreviver. E muitas vezes você troca a sua sobrevivência por o que eu chamo de lealdade emocional, muitas vezes com a mãe. Eu recebo isso, eu troco, eu faço essa troca. E aí essa ferida, ela está aberta porque ela não foi curada. Imagina o seguinte: você está aqui andando na rua, você tropeça e aí você rala o seu cotovelo, né? Machuca, começa a sangrar. Se você não faz nada, se você não cuida, toda vez que você toca na ferida, a ferida dói. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque está sensível. E aí essa ferida, enquanto ela não for curada, enquanto ela não for olhada e tratada, sempre que algum gatilho que a sua mente entenda que pode fazer com que você sofra de novo com essa ferida, a sua mente vai fazer de tudo para te manter onde você está. Então você precisa entender qual ferida dessas 5 aqui o teu relacionamento tóxico supre hoje. Será que você sofreu a ferida da rejeição quando você estava ou na barriga da mamãe ou nos seus primeiros anos de vida?
E o que é a ferida da rejeição? Uma situação muito comum que eu lido nos meus tratamentos da hipnoterapia, que é uma mãe que tem uma gravidez não desejada ou que ela está vivendo um problema muito forte no relacionamento e aí ela rejeita aquela criança. E aqui sem julgamento, tudo bem? Isso é muito importante, sem julgar, sem julgar. Cada um vive uma situação. Então aquela mãe, em algum momento, ela rejeitou aquela criança. E rejeitar é realmente, eu não quero isso. Por exemplo, eu não quero mais esse chá que eu estou tomando. Eu não gosto mais do chá. Isso é uma rejeição. Rejeição é isso. É diferente, por exemplo, do abandono. O abandono, que é a terceira que eu estou mostrando aqui, muitas pessoas confundem a rejeição com o abandono. O abandono não significa a rejeição. O abandono muitas vezes significa, por exemplo, uma mãe que, por conta das circunstâncias, ela teve que se ausentar muito naquela primeira infância da criança, trabalhando, fazendo várias atividades para sustentar, talvez, aquela casa. Então ela não estava presente. Cria-se a ferida do abandono. Está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Existe também a ferida da injustiça. Quando, por exemplo, eu estou dando aqui recortes comuns de atendimentos que eu faço só para você entender. Não significa que isso aconteceu. Se isso aconteceu com você, isso se tornou uma ferida. Tudo bem? Eu quero que você entenda isso. Mas a injustiça, por exemplo, quando, por exemplo, eu era o único filho, eu era o reizinho da casa e aí, um ano depois, a minha mãe engravida. E aí todas as atenções passam para o meu irmão, para a minha irmã. E eu me sinto injustiçado com aquilo. Eu me sinto injustiçado. Ou, na primeira infância, que vai até os 7 anos, eu muitas vezes vejo a minha mãe sendo vítima, por exemplo, de maus tratos do meu pai, de relações tóxicas, da relação tóxica que eles tinham. E eu quero defender minha mãe e eu acho aquilo uma grande justiça. Eu carrego aquela ferida dentro de mim. Tudo bem? Ferida da humilhação é aquela ferida onde você realmente recebeu maus tratos de uma maneira muito violenta e pesada. Violência física, violência verbal. Quando as palavras para você sempre são as piores, sempre palavras negativas, abre-se aí a ferida da humilhação. E tem a ferida da traição. E a ferida da traição normalmente acontece com a pessoa do mesmo sexo, né? Então, no meu caso, a ferida da traição seria com o meu pai, para as mulheres, com a mãe. Por quê? Desculpa, falei bobagem, é trocado, confundi aqui. A ferida da traição acontece quando eu com a minha mãe e as mulheres com os pais. Então, por exemplo, existe, vamos lá, uma situação hipotética que também acontece muito. Eu sou uma menina, os meus pais se separam e o meu pai agora começa um novo relacionamento. E isso cria uma ferida de traição. É como se eu fosse traída. São essas 5 feridas que você talvez carregue, uma delas ou as 5, e essa ferida, ela está aí dentro. Enquanto ela não for solucionada, o que acontece? Você está procurando maneiras, a sua mente está procurando maneiras de suprir. E é isso que faz você ficar num relacionamento tóxico muitas vezes. Porque existe uma ferida que você nem sabe que existe aí dentro de você, só que esse relacionamento tóxico, ele supre essa dependência emocional que existe. Só que você, conscientemente, sabe que isso é ruim para você. Você, conscientemente, sabe que esse relacionamento tóxico já não é positivo para você. Faz sentido isso? Você sabe disso. Por isso que você precisa entender qual é a interpretação. Escreva aqui, interpretação, para você não esquecer. Interpretação. Existe uma interpretação que a sua mente tem desses eventos que aconteceram ao longo da sua vida. Ô gata, mas onde que estão esses eventos? Eu não lembro deles.
estão na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. É a sua mente onde a memória de longo prazo, ela está lá. E com isso, essas lembranças, essas histórias, essas interpretações estão lá. Então, você conscientemente, na sua mente consciente, você não vai lembrar disso, mas na sua mente subconsciente, sim. É o que, por exemplo, no processo de hipnoterapia, o que o hipnoterapeuta faz? Tem vários hipnoterapeutas aqui. É exatamente o que? Trabalhar com a mente subconsciente. Uma terapia comum, né, uma terapia tradicional, ela vai trabalhar com a sua mente consciente. Agora, aonde que você transforma realmente a sua vida? É na mente subconsciente, porque é lá que existem as interpretações. As interpretações geram os nossos comportamentos. Então, se eu, lá atrás, fui rejeitada, se lá atrás eu tenho a ferida da rejeição, qual vai ser o meu comportamento? Eu não quero viver aquilo de novo. E aí eu vou me submeter muitas vezes a me manter num relacionamento infeliz por anos e anos e anos. Por quê? Porque aquela ferida da rejeição ela está ainda tão aberta que só de pensar que eu vou ficar sozinha, isso já me cria um pânico. E aí o que acontece? Eu simplesmente me conformo. Eu simplesmente aceito viver num relacionamento tóxico. Presta atenção, a tua vida está passando. Os melhores anos da sua vida estão passando. E eu sei que dá medo, o medo dessa mudança. Mas aí você precisa ser muito honesta com você. E precisa colocar na balança. O medo da mudança ou o medo da transformação? O medo de continuar onde você está. Porque onde você está te machucando e não vai te trazer nenhum benefício. De onde você está é só ladeira abaixo, eu garanto para você. Agora, o medo da mudança, se você tiver preparação, escreva aqui de novo, preparação. Se você tiver conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, você vai criar uma mudança muito mais segura e muito mais duradoura. O problema é que o autoconhecimento high five te vende o quê? Te vende uma transformação, uma mudança de vida que dura 3 dias, dura sexta, sábado e domingo, que é normalmente os dias dos eventos do autoconhecimento high five. Você vai lá, sai cheia de energia, só que quando você vai para a vida real, você não está preparada. E aí você se frustra. E como eu vi isso ao longo dos últimos anos, em diversos treinamentos que eu participei. As pessoas saindo cheias de energia, só que o que acontecia? Na segunda-feira, tinha lá que lidar com o maridão tóxico. E aí, claro que ela não aguentava. É claro que ela se frustrava. E aí ela se achava culpada. Nossa, perdi 3 dias naquele evento e não adiantou de nada. Porque você não estava preparada. Guarda isso, sem preparação não existe transformação. Não existe, não dá para você correr uma maratona de 42 quilômetros sem nunca ter ao menos calçado um tênis, sem ter andado no quarteirão do seu bairro. Você precisa se preparar. Você anda no quarteirão do seu bairro, você corre 1 quilômetro, você corre 5, você corre 10, você corre 21 e aí você corre 42. É assim que você alcança esse objetivo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Poliana, minha amiga mentora de negócios, sigam a Poli, para quem quer saber de empreendedorismo, Poli _ mentora de negócios. Também saudades de você, Poli. Muito bom. A Mônica, toda vez que penso em arrumar um companheiro, já penso na agressão. Isso existe aí dentro de você, Mônica, um padrão, existe um padrão e principalmente um trauma. Existe um trauma. O que é o padrão? Provavelmente ao longo da sua vida, você seguiu um padrão de um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, violento, e você precisa quebrar esse padrão. E como é que você quebra esse padrão? Indo na causa, entendendo qual foi a ferida. Muitas vezes a ferida da rejeição, ela faz com que a gente se auto-rejeite. E se auto-rejeitar é se colocar em situações como essa. Eu sempre vou, de uma certa maneira inconsciente, procurar um relacionamento onde eu seja humilhada, eu seja rejeitada. Então, você precisa curar essa ferida.
Tudo bem? Faz sentido? A Ana Souza, ô gata, é comum vivermos situações que nossos pais viveram, seguir os passos, mesmo os passos que sabemos que não foram felizes? Totalmente, Ana, totalmente comum. É por isso que eu falo tanto, Ana. Muitas mães e pais, muitas mães e pais, eles ficam em relacionamentos infelizes com um discurso hipócrita e mentiroso de que, eu não quero que os meus filhos sofram. Então, eu não quero que meus filhos tenham pais separados. Então, eu me sacrifico aqui nesse relacionamento por eles. Mentira. Isso é uma grande mentira. Você que é mãe, você que é pai, que tem esse discurso, desculpe, mas você é uma mentirosa, você é um mentiroso. Porque você está se escondendo atrás dos seus filhos. E além de mentirosa e mentiroso, você é covarde. Porque você está colocando uma criança para te proteger de escudo. E essa criança não merece isso. Essa criança não tem essa força. Ela não tem que receber essa responsabilidade. Você não sai desse relacionamento simplesmente por quê? Porque você está com medo. Você está com medo de encarar essa verdade. Você está com medo de tocar nessa ferida. Então para com esse discurso hipócrita. Para com isso. Não usa mais os seus filhos para isso. Sabe por quê? Porque os filhos estão aprendendo o que é um relacionamento a partir do que eles estão vivenciando. Então, sim, é muito comum você reviver a história dos seus pais. A história da sua mãe, principalmente. Por quê? Nos primeiros 7 anos de vida, preste atenção no que eu vou te falar. Nos primeiros 7 anos de vida, a criança vive no mesmo campo emocional da mãe. A mãe está triste, a criança está vivendo isso também. A mãe está depressiva, a criança está vivendo isso também. A mãe está vivendo essa infelicidade, a criança está vivendo isso também. Estão no mesmo campo emocional. Então, começa a pensar. Você diz que ama o seu filho e você quer ferrar a vida dele já na primeira infância? Desculpa, isso não é amor. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Doce feito beijo. E quando pensamos o dia todo e de repente tudo fracassado? Por que o medo? Porque eu não consigo mais nada? Porque você não está preparada. É sobre isso que eu estou falando. Preparação. Por quê? Você tem um plano na cabeça, você tem a força de vontade, só que a força de vontade é uma energia finita, ela se esgota. Então, você muitas vezes desiste, por quê? Porque você não está preparada. É por isso que eu quero chamar você para o Plano da Coragem, que está aqui, ó, esse link aqui, ó, o Plano da Coragem. Você pode aqui na minha bio também clicar, você vai cair direto no link do Plano da Coragem, dia 4 de agosto, às 21 horas. E lá eu vou abrir as inscrições para a blindagem emocional, para a turma 10. O programa Blindagem Emocional é uma preparação de 21 dias. E eu garanto que você sai de lá preparada. Mais de 1000 pessoas já passaram pela blindagem emocional e muitas delas estão transformando as suas vidas. Falei aqui do caso da Valéria, que está aqui. A Valéria é uma pessoa que está transformando a própria vida. Então você precisa estar preparada. Por isso que você desiste. Tudo bem? Janu Cristino, seja bem-vinda, meu amor. Direto da praia. Janu já deve ter corrido 10 quilômetros. Janu já deve ter feito milhares de burpees. Um beijo. A Maria Barros Holanda, eu não quero isso para minha filha. Hoje ela é casada e eu quero que ela seja feliz, porque eu não fui. Ela precisa ser feliz por ela. Tudo bem? Isso é muito importante. Ela precisa ser feliz por ela. O que você pode fazer de diferente? Você pode fazer o quê? Se curar. Porque quando você se cura, o sistema também se ajusta. Presta atenção nisso. Quando você se cura, o sistema se ajusta. E é incrível isso. Isso acontece de verdade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então compreenda que enquanto você não olhar para essas 5 feridas que eu vou colocar aqui de novo para você, você vai continuar dentro de um relacionamento tóxico. Você vai continuar dentro de um relacionamento abusivo. Eu não sei qual foi a ferida que você vivenciou na sua infância. É por isso que, por exemplo, quando eu
faço os meus atendimentos de hipnoterapia, para quem já fez os meus atendimentos de hipnoterapia sabe que eu pergunto demais. O tempo todo eu estou buscando o quê? A história da pessoa. Eu estou buscando os padrões, eu estou buscando, por exemplo, a história do relacionamento dos pais. Porque isso diz muito sobre quem você é. A Kátia, na blindagem emocional você faz hipnose? Sim, eu faço alguns processos terapêuticos também usando a hipnose. Tá bom, Kátia? Eu uso, o programa Blindagem Emocional, além da preparação, é um processo de autoconhecimento terapêutico. Então, em alguns dias, a gente faz alguns exercícios usando a hipnoterapia, a hipnose, tá bom? A Valéria, quando eu melhorei, meu filho melhorou também. É verdade, sim, o sistema melhora. O sistema melhora. A Mônica, o Gata, você atende particular? Sim, atendo. Aliás, hoje temos 2 atendimentos no dia, daqui a pouquinho, um pela manhã e outro mais à tarde. A agenda está agitada, a agenda está pulsante. Você pode, aliás, eu estou fazendo algo aqui em julho, eu não tenho divulgado porque senão a minha agenda realmente ela enforca. Mas como você está aqui, eu vou honrar você. Se você for lá na minha bio, você vai clicar no link, vai ter uns links lá. Em julho, eu estou disponibilizando alguns horários de sessão de avaliação gratuita. Clica lá e aí você vai falar comigo no WhatsApp, tá bom? Clica lá e você vai falar comigo no WhatsApp. Pode ser uma chance aí para você, talvez, entender melhor a sua história. Eu estou em São Paulo. Na cidade de Guarulhos, que é do lado, né, que é do lado de São Paulo. E pertinho do aeroporto, pertinho da capital também. Então estou pertinho. Mas deixa eu voltar aqui só para eu concluir. A gente precisa compreender que enquanto essa ferida ela não for cicatrizada, você vai tocar nela e vai doer. E aí você precisa entender o que está valendo a pena na sua vida. Se manter desse jeito, infeliz, se manter sem esperança, com a sua autoestima baixa, se sentindo muitas vezes inútil, se sentindo incapaz. Por quê? Porque um relacionamento tóxico suga a sua energia. Porque a outra pessoa está o tempo todo tirando a sua energia. E aqui presta atenção, quando eu falo de relacionamento tóxico, né, eu estou, claro, focando muito mais no relacionamento a dois, né, um relacionamento amoroso, mas um relacionamento tóxico, ele envolve também as relações que você tem com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seu ambiente de trabalho. Então você precisa entender, muitas pessoas, por exemplo, elas acumulam atividades, elas acumulam um mundo nas costas. Por quê? Porque elas não querem ser rejeitadas de novo. Elas aceitam isso como uma grande missão. E às vezes elas não têm a força suficiente para carregar isso. Na blindagem emocional, eu falo de algo chamado grade de lealdade familiar, que é, qual é a tua posição de nascimento na tua família, no teu sistema? Então, por exemplo, se você é o primeiro filho, né? Teoricamente você tem uma energia masculina, isso não tem nada a ver com sexualidade, tá bom? A energia masculina nós somos metade mãe, metade pai, então nós temos metade energia masculina e metade energia feminina. O primeiro filho ou a primeira filha tende a ter uma energia masculina mais preponderante. Mas não significa que ela precisa estar o tempo todo na energia masculina. Por quê? O que a gente precisa sempre buscar é esse equilíbrio. Existem momentos que eu preciso ter a minha energia masculina mais forte, que é a energia da ação, da força. Então, por exemplo, para um trabalho, né, eu preciso, por exemplo, quando eu entro aqui, eu preciso da minha energia masculina para manter você aqui comigo. Então eu estou ali o tempo todo gesticulando, eu estou falando alto, estou falando baixo, estou aqui, faço brincadeiras, enfim, eu estou usando a minha energia masculina. Agora, a energia feminina, teoricamente, ela é mais do segundo filho. É a energia do cuidado, é a energia de você ter a sua intuição, de você observar muito mais, de você gostar de acolhimento, de acolher as pessoas. Essa é uma característica do segundo filho. O terceiro filho, ele tem a chamada energia neutra. Por quê? Porque
ele não tem tantos compromissos com o clã que ele viveu, a família que ele vive. Então, o primeiro é o da ação, ele teoricamente ele vai para o mundo trazer o alimento, ele vai trazer a segurança. O segundo filho, por ter essa característica mais do feminino, ele vai o quê? Ele vai cuidar da casa. O terceiro é como se ele não tivesse uma posição ali, por isso que ele vai para o mundo. Normalmente o terceiro filho, ele é mais comunicativo, ele é o da liberdade, é aquele que vai muitas vezes morar longe, é aquele que não tem um apego tão grande com a família, ele é o da liberdade. E depois disso, quarto, quinto, sexto, vão se encaixando a partir dessa linha de três, primeiro, segundo e terceiro. Tudo bem até aqui? Então, às vezes você é o segundo filho, mas você tem uma responsabilidade de primeiro, porque alguém colocou isso para você. E aí você não dá conta. E aí você não consegue ter força suficiente para isso. Tudo bem? A Ana Souza, você ensina a equilibrar as energias? Ou quando eu preciso usar cada energia? Na blindagem emocional, sim. Na blindagem emocional a gente fala muito disso. Como eu falei, tem um dia... Por isso que autoconhecimento é tão importante. Porque quando eu sei exatamente a minha posição nessa grade de lealdade familiar, eu sei como usar melhor as minhas energias. Pode ter certeza disso, que você vai sentir, você vai entender muito da sua história. Quinha, não entendi, eu sou a quarta. Se você teoricamente é a quarta, e por que eu estou falando teoricamente, Quinha? Porque existem histórias que a gente não conhece da nossa família. Por exemplo, um aborto, independentemente se ele foi provocado ou ele aconteceu naturalmente, ele precisa ser considerado. Então vou imaginar aqui, Quinha, vou falar aqui hipoteticamente, você acha que você é a quarta, mas vamos imaginar que um aborto antes de você aconteceu. Então você já não é mais a quarta, você é a quinta. Tudo bem? Se você é a quarta aqui, você está na mesma linha do primeiro filho, ou seja, teoricamente uma energia masculina mais preponderante. Ou seja, você é mais de ação. Só que você viver o tempo todo na ação, isso não é benéfico para você. O problema é que a nossa sociedade está tão desequilibrada que a gente não consegue mais viver fora desse masculino. O tempo todo eu estou o quê? Fazendo, ação. É por isso que existe o esgotamento emocional e físico, que a gente falou ontem, inclusive. Por quê? Existe esse desequilíbrio. Ontem mesmo eu falei para uma pessoa que eu fiz uma sessão de avaliação gratuita, eu falei isso para ela. Falei, olha, você nesse momento você precisa buscar esse equilíbrio entre as duas energias. Porque sem esse equilíbrio você não vai resolver outros problemas que você tem pela frente. Tudo bem? Sim, Maria Barros, os abortos contam. Não sei se você é a terceira contando os abortos antes de você, tá? Vamos imaginar que você seja a terceira e você não esteja contando um possível aborto. Por isso que entender a história é tão importante da nossa vida. Entender, por exemplo, o contexto que fez a nossa mãe viver um relacionamento ruim com o nosso pai, por exemplo. A gente precisa compreender isso. Senão a gente não tem o que a gente falou na reflexão do dia, o verdadeiro perdão. E sem o verdadeiro perdão, a sua vida simplesmente não anda. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu e coloca aqui para mim também qual foi o seu maior aprendizado desta live, dessa nossa conversa. Eu vou indicar um livro muito legal que talvez te ajude a entender ainda melhor as feridas emocionais, tá bom? E esse livro que eu vou te indicar, coloca aqui o seu maior aprendizado. Deixa eu ver aqui em alguns comentários antes de eu indicar o livro. Coloca aqui o seu aprendizado. Olha, Aquinha, entendi, estou nesse esgotamento. Pois é, se você está nesse esgotamento é porque essas duas energias elas não estão equilibradas. A gente precisa encontrar esse equilíbrio para a gente usar o melhor dessas energias na nossa vida. Por exemplo, quando eu quero estar na ação, eu preciso, porque eu tenho um trabalho, eu vou usar minha energia masculina, eu tenho que usar minha energia masculina. Só que eu preciso me recuperar, eu preciso sair dessa energia masculina e entrar numa energia mais feminina,
de autocuidado. Se eu não me cuido, se eu não me olho, se eu não sigo a minha intuição, o que acontece? Eu vou adoecer. E aí eu entro nesse esgotamento. E aqui a vida está passando. Faz sentido, Quinha? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. Oi, Fernanda Pompilho, seja bem-vinda. Beijo nas crianças. Aliás, tivemos o aniversário do João no domingo aqui. O João, o Pepe e a Manu são incríveis. Hoje comecei mais cedo, sim, comecei mais cedo, porque hoje temos atendimentos hoje duplos e eu precisava ajustar a agenda, senão não daria certo. Deixa eu ver aqui, a Sara, a Kátia, a ideia da preparação, isso. Sem preparação, você não transforma a sua vida de maneira duradoura. O autoconhecimento High Five te vende uma transformação de fim de semana. Por isso que você se frustra. O livro que você compra e lê é a mesma coisa. Sem preparação não adianta. E a preparação, você precisa viver essa preparação. Não é teórica. Você precisa viver. Por isso que a blindagem emocional é um programa de 21 dias. 21 dias seguidos. Por quê? Aliás, a gente começa dia 22 de agosto. Mas você vai ter uma condição especial se você participar do Plano da Coragem. Ó. Então, ó, o link está aqui. Você pode ir na bio também. Vai direto. Se cadastra hoje. Por quê? O Plano da Coragem vai ser no dia 4 de agosto. E por que eu estou falando para você se cadastrar agora? Eu ia fazer no dia 21 de julho, mas por algumas questões pessoais eu tive que mudar para o dia 4 de agosto. Mas eu vou fazer algo muito inédito que eu nunca fiz, que é, eu vou fazer 2 reuniões com as pessoas que já estão inscritas, a partir da próxima semana. Eu ainda vou definir a data. Então você precisa se inscrever para entrar no grupo de WhatsApp e aí você vai ter a data, você vai receber o local onde a gente vai fazer esses encontros, tá bom? Esses encontros, claro, são online, então o dia e o horário, tá bom? Então se cadastra no Plano da Coragem. A Sara, a necessidade de perdoar para ir adiante. Sim, mas o perdão verdadeiro, tá, Sara? Não é o perdão da boca para fora, é o perdão verdadeiro, tá bom? A Maria Barros Holanda, a minha mãe não conta os abortos e sempre me diz que eu sou a mais velha. Pois é, mas talvez a sua mãe não vai te dizer. Agora, você precisa entender o contexto. Por isso que quando eu te entrevisto, né, para hipnoterapia, eu vou te perguntar tanta coisa que você vai ficar até cansada. Você fala, nossa, como esse gato é chato e curioso. Mas é por quê? Porque eu estou querendo entender o contexto. Tudo bem? Não consigo melhorar, só choro de tristeza sem fim. Preparação para transformar essa vida. Para de ficar no vitimismo, assume a responsabilidade, se cadastra no Plano da Coragem, vem que eu vou te dar a mão. Na blindagem emocional é o que eu faço. Eu não faço a blindagem emocional para milhares de pessoas de uma vez. Por quê? Porque eu me entrego ao processo. Então eu estou ali junto com as pessoas. Não é para quem já fez a blindagem sabe muito bem. Não é simplesmente um treinamento que eu vou lá, falo, entrego e eu vou para minha casa dormir. Eu vivo esses 21 dias com você. Então, por exemplo, a minha agenda ela é praticamente bloqueada só para blindagem. Por quê? Porque eu quero, muitas vezes eu vou conversar com você durante o dia, muitas vezes eu vou até fazer alguns processos terapêuticos com você individualmente nesse contexto, tá bom? Então, venha para a blindagem emocional. Não chegou tarde não, Márcia, é que eu comecei mais cedo, mas vai ficar gravado, tá bom? Quinha, quero fazer muito hipnoterapia. Excelente, ótima decisão, faça sim. Lena, quero participar do Plano da Coragem. Clica aqui na minha bio ou pega esse link aqui, ó, copia esse link e se cadastra lá, tá bom? Olha, deixa eu dar a dica do livro antes de eu encerrar. Ótimo livro aqui, ó, A Criança Ferida, de uma autora brasileira, Marilene Costa. Livro muito legal, fácil leitura e vale a pena. Um livro bem legal que explica muito bem isso que a gente conversou aqui hoje. Enquanto essa criança estiver ferida, vai ser muito difícil de você se libertar de um relacionamento tóxico, tá bom? Boa, Simone, preciso de preparação, exatamente. A gente precisa de preparação para transformar a nossa vida, tá bom? Amanhã às 8 da manhã, 8 da manhã amanhã, tá bom? Amanhã às 8 da manhã estaremos juntos para mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Grande abraço!